Prezado cidadão real, neste mês de julho nós estamos realizando uma série de edições que tratam de temas, eu diria, diversificados. Após uma pauta bastante polêmica, bastante contraditória, bastante tensa, no mês que a cidade comemorou seus 199 anos, estamos realizando outras edições tratando de temas variados, numa agenda que eu tenho chamado de agenda de transição, porque tratam de questões evidentemente e igualmente importantes, mas sem terem vínculo umas com as outras num primeiro momento de maneira direta. É lógico e evidente que todas elas se relacionam e se interligam com a dinâmica da nossa cidade, se envolvem com a comunidade, com o bem-estar, com a qualidade de vida e, sobretudo, com a recuperação econômica do nosso município e de toda a região, que passa por dificuldades extremadas, não obstante o que estamos observando com o próprio governo do estado do Rio de Janeiro, cujos recursos estão em ruínas, conforme mesmo classificou Sua Excelência o juiz federal Sérgio Fernando Moro, e aí nos causa extrema preocupação. Nesta edição, estaremos abordando uma questão extremamente importante, até oportuno por conta do mês de férias, que as administrações públicas, independentemente de quem esteja no seu comando, não têm dado a devida valorização. Trata-se de uma área fundamental em nosso município, não só pelas suas belezas, pelos seus recursos naturais, que são exuberantes, mesmo com a tragédia ocorrida em janeiro de 2011, mas, sobretudo, porque nossa cidade está num parque, como sempre nos ensinava o saudoso colega engenheiro Heródoto Bento de Mello. Este setor, esse segmento, cada vez mais pujante em nossa cidade, pela sua diversificação, pelo potencial dos empresários que atuam no segmento, oferecendo realmente opções das mais variadas para as pessoas que visitam a nossa cidade, não tem, por vezes, o tratamento que deveriam ter merecidamente. E aí, particularmente, entendo que a administração pública deve atuar nesta área, como em outras, como um agente aglutinador. Sabemos das dificuldades financeiras que se abatem também sobre a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que não é exceção no cenário, no contexto nacional. E aí, dessa forma, a administração deve promover, eu entendo, que a aproximação de todos os setores, identificando carências, demandas, necessidades e oferecendo minimamente dentro das suas possibilidades condições favoráveis para que esse setor seja cada vez mais pujante. Não obstante, algumas cidades do país estão sobrevivendo por conta de um trabalho muito bem desenvolvido nesse setor, que emprega milhares de pessoas e é considerado como sendo a maior indústria mundial. Até porque, além de gerar todos esses benefícios, não é poluente, não agride o meio ambiente e mostra que em todas as categorias profissionais é possível que os seus competentes agentes tenham oportunidade neste mercado de trabalho, desde que busquem qualificação. Tenho certeza que será uma conversa muito interessante, até porque estamos aqui recebendo duas ilustres convidadas que vão conferir, além de conteúdo, beleza ao nosso programa, o que certamente já dá um toque diferenciado nesta edição. Tenho certeza que você vai estar atento a mais esta edição que traz um tema de utilidade pública. Estou convicto desta afirmação. Com a proteção de Deus sempre e com a certeza da sua audiência, contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 17 de julho de 2017.
A Predial Primos e a ENGE Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guine, um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Na hora de construir, o que conta para você? Eu sou o Silas, o profissional da construção. Aqui na Vermal eu resolvo tudo, da fundação até a pintura, com preço, entrega e atendimento de primeira. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, tratando de um tema fundamental que, se não envolve, deveria envolver todos os setores econômicos da nossa cidade, no que se refere à exploração competente e profissional do turismo em Nova Friburgo. Não obstante, este mês de julho é bastante adequado para tratarmos dessa questão, por se tratar de um mês de férias, em que temos um fluxo bastante interessante a Nova Friburgo, daquelas pessoas que buscam um final de semana diferente, buscam conhecer melhor a nossa rede gastronômica, que é fantástica, que é plural, com pratos das mais diversas nacionalidades, que gostam de ser bem acolhidas pela nossa rede hoteleira e, principalmente, curtir o que eu entendo ser o nosso principal produto, que é o frio intenso, inclusive, que tem sido noticiado em diversos veículos de comunicação, registrando que, por algumas oportunidades, a nossa cidade registra a menor temperatura de todo o estado, ou seja, é um atrativo divino, uma vez que nos é concedido pela Mãe Natureza e que, evidente, cria um atrativo para aquelas pessoas que procuram uma programação diferenciada. Recentemente tivemos aqui a 27ª edição da FEVEST, que atraiu milhares de pessoas a Nova Friburgo, que, se tiverem sido bem acolhidas, o que eu tenho certeza que foram, certamente retornarão em outras oportunidades para curtir férias, um final de semana, enfim. É um setor absolutamente fundamental para a nossa cidade, que busca alternativas. E é a vocação de Nova Friburgo ou é uma delas? Porque, evidentemente, não temos esse devido entendimento e valorização da administração pública, sem citar qualquer que seja o seu administrador principal. Basta observarmos que a dotação orçamentária ao setor do turismo é mínima e praticamente toda consumida pelo carnaval. Só por essas questões você já percebe que teremos polêmica no programa de hoje e as convidadas concordam comigo, que eu acho ótimo. Antes, porém, quero lhe informar que a sua participação está prejudicada nesta edição. Conforme disse anteriormente, neste mês de julho, tivemos que nos ajustar às agendas disponíveis para que sempre levássemos até você uma edição inédita nas noites de segunda-feira. Entretanto, o programa não acontece ao vivo, como naturalmente se faz já há quase 10 anos, e permitem a sua concorrida participação, que é motivo de prestígio para todos nós. Certamente no mês de agosto voltaremos a este saudável convívio, onde você entra em contato conosco, questiona, reclama, opina, enfim, manifesta a sua preocupação com o tema que está sendo debatido aqui nas nossas edições. Entretanto, repetindo,
que neste mês de julho todas as edições foram gravadas com a devida antecedência para que você fosse privilegiado com temas e convidados ou convidadas inéditos tratando da questão, para que sempre se crie aquela possibilidade de tomar conhecimento e se aprofundar acerca de questões que precisam desse enfoque, sobretudo de utilidade pública. Eu me estendi um pouco mais na abertura, porque, evidente, tendo duas mulheres aqui no programa, a minha palavra será sequestrada para minha segurança e conforto, e elas vão falar com absoluta tranquilidade e conhecimento de causa. Dessa forma, quero inicialmente cumprimentar a querida Bianca Temponi. Seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e também a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Obrigada, Zuri, pelo convite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com você no seu programa. Você, além de um grande amigo, né, é um excelente profissional, além de ser tricolor também, isso também ajuda. Eu acho que essa é a diferença. A gente sempre brinca sobre isso, Sem dúvida. Até porque eu sou também, Sem dúvida. Mas, tirando a brincadeira, é sempre uma grande alegria estar aqui. E hoje a gente vai falar realmente sobre esse assunto que você falou, que é o turismo, que é tão importante para a gente, né? Sem dúvida, sem Acho dúvida. que tem muito assunto para ser tratado sobre isso. O tempo vai ser pequeno. É verdade. Também quero saudar e cumprimentar a querida Ana Paula Fabres, que comparece também nesta edição, atendendo um convite nosso para tratar deste assunto tão fundamental. Da mesma forma, a direção da TV Zoom e a nossa produção se sentem honradas com a sua presença. E a gente é que agradece, né? Se tratando de turismo, né? O Convention Bureau se sente honrado em falar, porque é o assunto que a gente domina, e a gente agradece pela atenção dada ao assunto, né? Na cidade, que é como você falou, eu acredito plenamente ser uma cidade de vocação turística, e o Convention está aí para trabalhar junto com todo mundo nessa questão do turismo na cidade. Eu que agradeço a TV Zoom pela atenção. A nossa expressiva audiência agradece a presença de ambos, não obstante, estendemos tapete vermelho para recebê-las, você já observou pelo nosso take aberto. Bianca, antes de tratarmos especificamente da pauta, você agora está na coordenação aqui do Cefet em Nova Friburgo, correto? Na direção geral. Na direção geral, né? Para que os nossos telespectadores que ainda não tiveram oportunidade de conhecer esse núcleo, quais são as principais áreas de atuação, as disponibilidades, os serviços que o Cefet oferece aqui em Nova Friburgo, que fica localizado ali para aqueles mais antigos, aonde funcionava o DR, que agora está funcionando nos fundos do mesmo terreno, ali próximo à PAI, enfim, onde tem inclusive outros órgãos do governo do estado funcionando. Sim. Quais são as facilidades oferecidas pelo Cefet? Bom, Zuri, o Cefet faz esse ano 100 anos. Sensacional. Nós estamos comemorando o centenário do Cefet, que começou como uma escola de artes e ofícios em 1917, e agora estamos comemorando também no dia 4 de dezembro 9 anos do Cefet em Friburgo. O Cefet oferece uma série de oportunidades, eu até convido a todos que conheçam o Cefet, porque muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de nos visitar. Sem dúvida. Fica ali no Prado, né, no antigo DR, como você mesmo falou, e nós temos uma série de cursos de graduação, como por exemplo Engenharia Elétrica, Bacharelado em Sistemas de Informação, Licenciatura em Física, Tecnólogo, que é um curso superior em Gestão de Turismo, além do ensino médio, técnico médio integrado. Na parte da manhã funciona, em parte da tarde funcionam os cursos de Engenharia Elétrica e funciona o curso técnico integrado ao ensino médio, quer dizer, o aluno faz o ensino médio e ele ainda por cima tem na parte da tarde toda a área técnica, então ele sai com duas certificações do ensino médio e mais uma certificação de ensino técnico ligada à área de informática. Além disso, nós temos também o CELIX, que é o Centro de Idiomas, onde nós temos cursos de inglês, espanhol, português e libras, oferecidos inclusive de forma gratuita, porque todos os cursos do Cefet são gratuitos. Nós somos uma rede federal, que começamos a expansão em 2003, viemos para cá em 2008, e dentro dessa implantação, todos os nossos cursos são gratuitos, oferecidos para toda a comunidade. Então, nós temos esses cursos também de idiomas, de libras, além de cursos de extensão, área de pesquisa e cursos de pós-graduação. Temos uma pós-graduação Lato Sensu em Turismo Sustentável,
que é uma das vertentes que nós vamos conversar hoje, né, no município, e temos também uma pós-graduação em modelagem matemática educacional. Então, o Cefet vem verticalizando, de acordo com as demandas da sociedade, das necessidades, né, educacionais, vem verticalizando o seu ensino para que possa agregar mais valores e possa estar disponível para toda uma sociedade na sua área que contempla um ensino educacional de extrema qualidade, que esse é o princípio do Cefet. Todos esses cursos com estrutura local? Todos com estrutura local, laboratórios, centros de idiomas, bibliotecas, toda parte. Nós temos ali 25 mil metros quadrados de área. Fantástico. 25 mil metros de área e funcionamos de segunda a sábado, com a pós-graduação inclusive aos sábados, e manhã, tarde e noite. E todo o trabalho é feito nós temos atualmente 60 docentes com dedicação exclusiva. Isso é muito importante, porque a dedicação exclusiva permite ao docente que ele tenha total dedicação, como o próprio nome diz, à instituição. Então, ele pode trabalhar o tripé de ensino, pesquisa e extensão e dar toda a atenção ao centro tecnológico, né, que é o nosso, que é o Cefet RJ. Então, isso é uma das demandas interessantes, essa condição que o docente tem de trabalhar full time para o Cefet e se dedicar integralmente a todas as áreas que contempla a nossa instituição. Bianca, certamente mais adiante nós faremos uma edição tratando exclusivamente das atividades do Cefet, até como forma de prestar uma justa homenagem pelo seu centenário. É uma instituição, obviamente, secular, mas de muita tradição, de muita expertise no que faz. Para aqueles que estão nos assistindo, especialmente pais responsáveis, que querem encaminhar seus filhos numa dessas áreas, claro, qual a melhor maneira de ingressar no Cefet? Olha, o Cefet na área de graduação do ensino superior é através do SISU, não é? A nota do Enem, e ele ingressa, ele faz a escolha do seu curso e ingressa dessa maneira. Nos cursos de idioma, ele faz a inscrição dele, depois há um sorteio, porque tem um número certo de vagas, e se ele for contemplado nesse sorteio, naquele semestre, ele faz todo o curso de idiomas, inglês, espanhol, português também e Libras, de forma gratuita. E nos cursos de pós-graduação, nós fazemos uma seleção, um processo seletivo interno do Cefet, onde ele junta os títulos dele, toda a experiência profissional e acadêmica, faz uma entrevista, faz uma prova também inicial e depois ele é escolhido para fazer o curso de Lato Sensu nosso lá. E a gente está verticalizando também, estamos agora tentando fazer a questão do mestrado, que vai ser inédito aqui na região também, né? Tem na UERJ, mas o Cefet ainda no campus Friburgo não tem o mestrado ainda, e a gente está tentando verticalizar para uma graduação estrito sensu também, para que as pessoas da região tenham essa oportunidade no Cefet também. Sensacional, sensacional. Só concluindo essa sua participação inicial, novamente, para aqueles interessados que querem visitar o Cefet. De segunda a sábado, nós estamos abertos de 7h30 da manhã a 11 horas da noite, que é o horário que termina os cursos de graduação na parte da noite. E a pessoa pode nos procurar, como pode também chegar ao Cefet. Nós temos sempre pessoas lá, né, funcionários, que fazem uma visita guiada, explicam sobre o Cefet. Sensacional. Isso aí, o dia inteiro. Se quiser também já pré-agendar, também não há problema. Nosso telefone é 2527-1727. Repita. 2527-1727. Né? E aí a pessoa faz o seu agendamento, nós vamos ter a maior alegria em recebê-los, para que possam conhecer o Cefet, todo o nosso espaço lá, os nossos cursos, biblioteca, laboratórios. Normalmente as pessoas, quando vão ao Cefet, elas ficam encantadas com o espaço lá. Tenho certeza disso. Em breve também eu agendarei uma visita guiada, mas por sua pessoa, obviamente. Pode deixar, será uma grande alegria. E só ressaltando, o Cefet fica localizado na Avenida Governador Roberto Silveira, logo após ao ginásio do SESI. É a melhor referência. Do mesmo lado, imediatamente após, você já encontra o CIEP, conhecido pela alcunha de Brizolão, e em seguida as dependências do Cefet. Vale visitar, é uma oportunidade sensacional que é oferecida em Nova Friburgo, e aí isso simplifica e reduz muito o custo para a graduação da população que se interessa, que aí certamente a reside na cidade não tem custos com alojamento, com alimentação adicional, com deslocamento, transporte, enfim, cria todas as facilidades
é uma unidade realmente digna de elogios e que certamente será merecedora aqui de uma oportunidade no nosso programa. Querida Ana Paula, da mesma forma que o Cefet atua na área da educação, o Nova Friburgo Convention Bureau, criado em 30 de junho de 2006, você vê que eu fiz a lição de casa? Quase 11 anos. Quase 11 anos. Também desenvolve atividades relevantes no setor do turismo. De que forma? Bom, o Convention Visitors Bureau é uma associação internacional, né? E as cidades, cada cidade tem seu Convention Bureau, né? A gente é respaldado por uma federação de Conventions Bureau e uma confederação, Brasil Convention Bureau. O que acontece? É uma associação sem fins lucrativos, né? Que ela é gerida e bancada por mantenedores, né? Que são os nossos empresários. Toda a corrente do turismo, né? Ela é muito grande. Não é só, os mantenedores não são só hoteleiros, não são só hotéis, restaurantes, não. Público bem variado. Essa atuação do turismo, esse público, é grande. Então, nós temos desde hoteleiros até agência de eventos, nós temos estacionamento, nós temos farmácia, sabe? Porque o setor, ele abrange uma cidade inteira, a corrente, né? A cadeia produtiva do turismo, ela é gigante, né? Alguém que vem a Nova Friburgo, ela escolhe Nova Friburgo. No segundo momento, ela escolhe o seu hotel, né, Bianca? E ela vai jantar, ela vai almoçar, ela vai na farmácia, né? O turista. E a cadeia é muito grande. Então, nós temos na nossa lista de mantenedores uma extensa lista de associados que não só diretamente ligado ao turismo, que são hotéis, restaurantes, enfim, temos um número grande de associados. E no entendimento do Convention Bureau, que é a abreviação, mais reduzido, né? É mais fácil, Convention Bureau. Exatamente. Quais são as principais dificuldades que o setor enfrenta para que realmente o turismo em nossa cidade seja pujante? Nós observamos que existe um potencial absolutamente fantástico em Nova Friburgo. Fantástico. Poderíamos aqui enumerar uma série de fatores que criam um cenário bastante atrativo. Perfeito. Sob todos os aspectos. Mas a sensação ou a certeza que o setor não deslancha, porque por vezes observamos notícias na mídia de reclamações do segmento, não acontece. Aonde está o principal nó? Bom, a gente não vai falar agora de crise política, porque isso é uma coisa sabida. Nós vamos falar já de turismo, já de longas datas, né? O que é? Eu acho que a primeira coisa é o Convention existe, ele é respaldado por uma federação e o empresário está ali trabalhando todo esse lado. A gente precisa de um apoio, principalmente da nossa prefeitura, né? Sim. Porque o Convention ele trabalha até um determinado o que ele pode fazer. Você precisa de um outro setor, que é a Secretaria de Turismo, a gente precisa de apoio de todo o setor privado, público e privado. Por quê? Essa condição de convention, ela nos dá a gente pode trabalhar até um certo momento que a gente entra como divulgador da cidade, o Convention traz eventos, o Convention apoia eventos. Se você tem um festival da cerveja, o Convention entra apoiando, divulgando, tudo isso. Mas para que isso aconteça, a gente precisa do poder público, da prefeitura, no caso que a gente está
Prefeitura de Nova Friburgo, você precisa que a cidade esteja pronta para receber o turista. A gente precisa de sinalização, a gente precisa de uma cidade limpa, segurança. Perfeito. Isso tudo é uma questão, é um setor que não é feito pelo convention. Então, o turismo, ele precisa de... Até falando do Cefet, que para a gente foi assim, uma excelente oportunidade de parceria. Né? Hoje você sabia que você tem o Cefet em Friburgo, que trabalha, que é o setor da educação, vamos dizer assim. Hoje tem nos hotéis, né, vários alunos do Cefet que fazem estágio e hoje são contratados. São, que a gente diz, são os melhores atualmente, que saíram de estagiário e hoje são os nossos melhores funcionários. Então você vê que tem vários setores que podem estar abraçando o turismo junto com o Convention Bureau. Não dá para fazer turismo sozinho, entendeu? Envolver a sociedade, todo mundo vê a importância que é você ter uma cidade linda como Friburgo, mas não basta ter lindas montanhas, cachoeiras, isso tudo tem que ser trabalhado. A cidade precisa, são vários itens, né? Quem recebe primeiro o turista não é o hotel, é a cidade. Sem dúvida. O turista precisa saber, nunca veio a Friburgo, ele quer a cidade sinalizada, saber para onde ele vai. Ele quer a questão do embarque e desembarque do turista, que a gente está pleiteando isso junto à prefeitura, enfim, aos órgãos competentes, porque o turista quer chegar e desembarcar suas malas e isso existe no mundo inteiro. Friburgo nós não temos essa concessão, né? E ele quer na sua recepção, né, no hotel, ser orientado em relação a hotéis, a pontos turísticos. Precisa de um envolvimento de todo mundo para o turismo funcionar de verdade. Eu fui a Friburgo, Friburgo é lindo, o restaurante é maravilhoso, mas existe muita coisa que envolve isso, que para o turista é muito importante, que é a acessibilidade, é o bom tratamento ao turista, é a indicação, o envolvimento da cidade em si. E para isso precisa de um grande trabalho de conscientização, né, do poder privado, do poder público, da importância do turismo, que gera uma cadeia produtiva enorme, que é o grande comércio, né, do turismo, que é é imensurável, você não tem ideia. Não temos dúvida, até porque o turista que vem Nova Friburgo, além de frequentar esses locais que são frequentados por todo turista, os hotéis, os restaurantes, mas também, por vezes, ele pode frequentar shoppings ou lojas a céu aberto, outras redes de serviço, como postos de combustível. E consumindo em Nova Friburgo, isso gera, evidentemente, impostos que depois, em parte, retornam para a administração pública. Exatamente. A gente costuma dizer que a cada $1 investido, gasto no turismo, $4 é gasto no comércio. Porque o turista, quando vem a Friburgo, claro que ele vai ficar no hotel, ele fica 1 dia, 2 dias, e assim, a permanência dele também é muito importante. Às vezes a cidade é tão agradável, é tão receptiva, é tão bonita, tudo é tão tranquilo de se visitar, de estar, que ele permanece mais tempo na cidade. E ele gasta, ele vai ao shopping, ele vai à farmácia, ele vai ao borracheiro, ele participa frequenta os polos de moda íntima. Principalmente. Não é verdade? Principalmente o turista gosta de vir para cá para ver as belezas naturais, para a bela gastronomia e para visitar a moda íntima também. O que me parece, Ana Paula, para que a Bianca se manifeste, porque ela já está se contorcendo ali para... Mas é muito bom. É um assunto apaixonante, até por quem não é ligado diretamente ao setor. A sensação que me dá é a seguinte, que o turista, quando ele está confinado,
ele se sente acolhido e protegido, ou seja, quando ele está no hotel, na pousada, no restaurante, numa sala de cinema ou num evento maior, num festival, algo assim, ele se sente protegido, acolhido. A diferença que se coloca é justamente a estrutura externa para que ele tenha essas facilidades. Exatamente. E não se sinta desprotegido. Basta citar que, por exemplo, até o presente momento, com raríssimas e poucas e quase invisíveis exceções, temos uma sinalização com linguagem internacional, inglês e francês, por exemplo, porque nós temos aqui uma colonização bastante diversificada que atrai muitos turistas que vêm do exterior e se sentem absolutamente desorientados, porque não existe essa sinalização. E aí, Bianca, você que, além de estar aqui representando o Cefet, que oferece formação nessa área, já esteve na Secretaria Municipal de Turismo e conhece com riqueza de detalhes essa dificuldade. Na ótica de quem já esteve participando da administração pública, não há esse entendimento. A dificuldade é financeira, política, profissional, ou todas as alternativas anteriores são verdadeiras? Já para te provocar. Você gosta de provocar? Sem dúvida. Bom, Zuri, eu fiz esse ano 25 anos de atividade turística. Sou formada em turismo, né, e trilhei meu caminho inteiro na área de turismo, tanto na área de gestão pública quanto privada. As questões são essas anteriormente elencadas por você e uma questão que, até muitas vezes por desconhecimento de causa, a maioria das pessoas que acabam gerenciando o turismo na cidade desconhecem, não por nenhum problema. Por leviandade. Não. Por desconhecimento mesmo do arcabouço teórico que você aprende também dentro das faculdades, e que isso a gente chama muita atenção porque muitas vezes é necessário. A prática é interessante, mas toda essa questão teórica também, ela é importante. E uma das questões que mais acontece, por exemplo, aqui na nossa cidade, é que o turismo não é somente o que as pessoas pensam que acontece aqui. O que acontece? Quando eu fui secretária de turismo, por exemplo, eu mesma, da área, já há quase 20 anos à época de atividade, eu senti uma dificuldade porque a gente simplesmente não conseguia fazer o que precisa de forma primordial acontecer em Nova Friburgo, que é o planejamento e organização da atividade turística no município. Você primeiro planeja, para depois você organizar a atividade na cidade, para depois então você executar o que você planejou. Isso é uma das cadeiras mais importantes da Faculdade de Turismo, que eu dou aula há 25 anos nessa cadeira que se chama POT. Planejamento e Organização do Turismo, que é fundamental para qualquer tipo de situação. Você não consegue desenvolver atividade turística em nenhum lugar sem planejamento. Isso é fato, até para qualquer coisa cotidiana da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu entrei na Secretaria de Turismo, em 2011, uma das questões era que a gente não sabia se planejava ou se executava todo aquele calendário de eventos que acontece. Porque quando você entra numa secretaria logo em janeiro, você já tem de cara o carnaval para planejar, em menos de 2 meses. Depois do carnaval, você tem o 16 de maio. Depois do 16 de maio, você tem o 7 de setembro. Depois do 7 de setembro, você começa, entre os outros eventos menores que tem durante o percurso. Depois você tem os festejos de Natal e culminando com o Réveillon, que é a virada do ano. Em suma, uma das dificuldades que eu falei à época até com o prefeito, que era o Sérgio Xavier, é que, no fundo, ou você tem uma Secretaria de Turismo que faz o planejamento da cidade, monta toda a infraestrutura para que você saiba, primeiro, que tipo de turismo nós queremos investir. Porque não dá para você trabalhar com todos os tipos de turismo numa cidade. Você tem que escolher quais os tipos de turismo a cidade tem vocação e consegue desenvolver. E a partir daquele momento, planejando, investindo, você vai desenvolvendo e depois você pode até ir aumentando o leque de opções, porque as atividades são diversas, turismo de esporte, ecoturismo, turismo de negócios, turismo cultural, educacional, você tem uma série mas nem sempre você consegue trabalhar com todas elas. Então é melhor que você se concentre em alguns tipos de turismo para você trabalhar aquilo de uma maneira bem feita. Então a questão da Secretaria de Turismo trabalhar com eventos ao mesmo tempo, isso dificulta bastante. Mas aí o que acontece quando você sugere
que a Secretaria de Turismo não trabalha com eventos e trabalha só com a área de planejamento, que seria a coluna vertebral de arrumar a cidade como um todo na atividade turística, ver todas as demandas e necessidades, que impactos que o turismo está causando à cidade, quais são as deficiências da atividade. Por exemplo, sinalização de acesso, sinalização turística, né? Revitalização dos pontos turísticos. Você só não pode ficar criando ponto turístico se você não revitaliza. Nós temos uma série de pontos turísticos, temos uma série, por exemplo, de monumentos até que nós fizemos à época pelo Instituto IFELGRA, que não tem revitalização. Muitas vezes nós temos que fazer de uma forma particular. Então não adianta você ficar criando mecanismos, né, e criando oportunidades na cidade se você não tem também um planejamento e uma organização turística para mantê-los. Porque é como se você tivesse uma casa e fosse receber convidados. Quando você recebe convidados, você arruma a casa, né? Você capricha, e a cidade trabalha dessa maneira. Então, a questão dos eventos é necessário? Claro que é, mas os eventos na atividade turística, assim como o calendário de eventos de uma cidade que tem vocação turística, eles não foram feitos para serem realizados aleatoriamente. O calendário turístico ele foi feito para contemplar as sazonalidades, as baixas estações, porque na autoestação você não precisa de evento. Na autoestação, se você chegar em Cabo Frio, você pode colocar um show em Cabo Frio na época de verão, porque a próprio Cabo Frio, por exemplo, já contempla verão, mar. Sem dúvida. Então, o evento... O cenário já é ideal. Agora, quando é que você contempla os eventos? Quando você tem sazonalidades. Nos períodos de sazonalidade de baixa estação, aí sim você tem que ter um chamariz, um evento, uma atividade que façam as pessoas vir ao seu município num momento em que elas não viriam normalmente, porque não é a alta estação daquele município. As pessoas não entendem também muitas vezes o que é um calendário de eventos turístico. E aí enche o calendário de atividades, quando você olha aquelas atividades, das 40 atividades, 20 são atividades locais, em que normalmente uma pessoa não iria se deslocar da sua cidade para ir àquele local por aquela atividade que as pessoas acham que são turísticas, mas não é um evento turístico, é um evento local, de bairro local. Por exemplo, um desfile de aniversário da cidade. A não ser nos 200 anos, mas em outras ocasiões é um evento específico a qualquer município. Sim, como às vezes alguns festejos também religiosos, algumas que são no fundo, mas aí que eu falo, aí essa questão toda, você tem que ter um entendimento para você saber que naquele calendário, não é encher um calendário, você não precisa encher um calendário para dizer que a cidade se movimenta o ano todo, você tem que ter eventos bons, dignos de receber o turista e que sejam eventos turísticos e que estejam nessas áreas de sazonalidade. Quando o Friburgo está na sua alta estação, a própria temperatura, a gastronomia, todo aquele movimento de inverno, aquilo por si só já preenche aquele momento turístico. E aí o restante do período do ano? Aí que vem o planejamento e organização turística. Que eventos vamos criar para cada demanda de baixa estação, para que o calendário efetivamente turístico exista e que as pessoas possam visitar Friburgo de janeiro a dezembro. Aí vem o planejamento turístico, que normalmente não fazem. Tá? Então a gente sentia muito essa dificuldade, eu senti particularmente essa dificuldade, porque eu queria planejar, organizar o turismo, criar toda uma revitalização, planejar de que forma nós iríamos atuar, mas a questão é que o próprio calendário da cidade não permitia ao secretário de turismo nem à sua equipe uma folga para que a gente pudesse sentar e começar. Então a gente ficava naquela... o ano entra, o ano sai, você fica naquelas de faz a festa e prepara a festa e organiza, e vem as licitações, e vem todos os preparos. Parece uma agência. Secretaria, turismo, planejamento é uma coisa, evento é um braço do turismo. Então, muitas vezes as pessoas pensam que fazer turismo é ter evento na praça toda semana, e não é. Não é. E não é. O turista não vai sair da sua localidade se não tiver algo que realmente o motive, até porque o turismo é intangível. Ele está vindo para algum lugar que ele ainda não conseguiu. O turismo não é, com licença, isso aqui que você escolhe e fala, não, eu vou levar esse turismo aqui. Não, não é. Isso aqui é tangível, você leva e escolhe. O turismo é algo que você vislumbra, que você sonha. Ele é lúdico até o momento que você chega no local. E por ele ser lúdico, mais importante ainda ele se torna na sua preparação, porque a pessoa ela cria expectativas diversas e quando ela chega, se aquilo não for contemplado no seu sonho, acaba trazendo resultados negativos para o turismo. Tem duas questões que eu quero acrescentar nessa conversa que eu entendo ser absolutamente, além de interessante, necessária. Esse assunto precisa ser mais vezes debatido pela sociedade e pelos interessados. Primeiro que
eu tenho sérias restrições a determinados eventos em praça pública. Praça pública é local de convívio ordenado e organizado e, por vezes, determinados eventos promovem uma verdadeira depredação naqueles espaços públicos que, quando terminam, se parecem mais com locais de praças de guerra, porque as pessoas que não têm educação suficiente para frequentar esses espaços destroem absolutamente tudo. Então, para pequenos eventos se presta, para grandes eventos eu tenho restrições. E segundo e mais importante, Bianca, concordando com o que você está dizendo, o turismo requer planejamento estratégico para médio prazo. Como se ter esse planejamento estratégico, Ana Paula, se a cada 4 anos se muda o seu gestor principal e o da pasta? Quando não acontece de que na mesma gestão o secretário é substituído. Não há segmento que resista a essa alternância. Eu entendo que esses projetos, que têm que privilegiar a continuidade, devem fazer parte de um plano de governo e não de poder. Temos aí uma ótima ocasião para isso, que é com a chegada dos 200 anos. Definir com o setor qual turismo que Nova Friburgo vai privilegiar. Quais são as medidas que serão adotadas? Porque o resultado não é imediato. Não é, conforme você citou, semelhante à aquisição desse chapéu que está aqui sobre a mesa do apresentador, que já se tornou parte inseparável do cenário. Mas o turismo requer planejamento, requer estrutura, sobretudo para aquele setor que for priorizado, porque é extremamente amplo. E as autoridades se recusam a pensar dessa forma. Sou muito claro, muito firme nessa questão, porque o que se observa é isso. E aí, Ana Paula, você que é do ramo hoteleiro, é um termômetro muito interessante do fluxo de turistas em Nova Friburgo. Esse fluxo ele está atrelado aos eventos, aos festivais, à sazonalidade, como temperaturas mais baixas ou às vezes ao período de férias. E, ainda sendo mais contundente, o setor se carece de um calendário de eventos permanente e fixo para que haja essa programação do setor, das agências de viagem, enfim, daqueles que querem investir no ramo? A importância, né, desse calendário, né, de eventos para o turismo, é claro que é de fundamental importância. Por quê? E assim, como você falou, não é é para permanecer, não é mudando na mudança de governo. Friburgo é uma cidade que tem produtos, que tem como fazer, que tem como permanecer por anos e anos, e governos, quer dizer, nem anos, e governo com um calendário de eventos, né? Tem que fazer um calendário de eventos oficial, porque Friburgo tem produtos. Agora, isso depende muito Hoje a gente tem vindo, já começamos junto ao prefeito, né? Dessa parceria público-privado, principalmente agora que a gente está nessa crise nacional, né? E isso também ajuda a gente até a buscar. Então, Friburgo ele tem ele é procurado, né? O turista vem a Friburgo porque é uma cidade linda, belezas naturais, sem dúvida, boa gastronomia, uma hotelaria muito bem estruturada, mas não é só isso que traz o turista, né? A gente, além da cidade segura, é uma cidade muito próxima do Rio, que 85% do nosso turista do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do estado em geral, Niterói. Mas o calendário de eventos, ele vai pontuar a cidade, principalmente os eventos, nessa baixa temporada nossa, né? Janeiro, que a gente tem grandes dificuldades, mais aquela região praiana. Então, Friburgo tem o inverso, né? Tudo bem, a região praiana tem, né, sol, mar, só que nós temos a temperatura amena, maravilhosa. Sem dúvida. O calor aqui não é aquele calor escaldante. Entendeu? Então, até isso a gente pode aproveitar.
Então, eu acho que a principal parceria agora, no momento, que para ser uma coisa duradoura entre os governos, enfim, que vão chegando, é essa parceria público-privado com os setores do turismo, Convention Bureau, e a secretaria, o governo, enfim, de um belo calendário de eventos, entendeu? Com todo que Friburgo pode oferecer. Sem dúvida, já seria uma bela iniciativa um grande passo para a nossa cidade nos seus próximos 200 anos. Eu, particularmente, tenho dito aqui, por inúmeras vezes, que para os 200 anos que se aproximam, teremos apenas tempo de organizar a festa. Exatamente. As mudanças que a cidade precisa não acontecerão, aquelas significativas, porque requerem 2 vetores, e esse nome quem me ensinou foi Bianca, fundamentais que nós não dispomos: tempo e recursos. Tempo e recursos. Correto? Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos conversando com as meninas, que evidentemente trazem todo o diferencial estético a esta edição, tratando desta questão de forma bastante, eu diria, tranquila, bastante ponderada, face às dificuldades que são impostas ao setor pela administração pública. Ressalto mais uma vez que a sua participação está prejudicada porque as edições do mês de julho estão sendo gravadas com antecedência face aos ajustes de calendários internos da TV. Entretanto, levando até você toda segunda-feira um tema sempre abordado com convidadas especialistas no assunto, de maneira inédita, ficando garantido a você assunto do seu interesse, assunto de utilidade pública. No mês de agosto, retornaremos ao nosso salutar convívio das edições ao vivo. Depois do intervalo, retornaremos na reta final desta edição inédita. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Você sabia que a Gigalink pode ajudar a aumentar as vendas do seu negócio? A internet está repleta de novas oportunidades esperando por você. A Gigalink Digital Marketing coloca o seu negócio em destaque para as pessoas que estão procurando exatamente o que você oferece. Agende uma visita e descubra como vender mais através da internet. Gigalink Digital Marketing, gerando resultados para o seu negócio. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, nesta edição inédita, gravada com a devida antecedência, abordando aspectos relacionados a um potencial absolutamente fantástico que nós temos, mas ainda muito mal explorado no que se refere ao turismo. Não se devendo ao setor privado esta inoperância. É um setor perseverante, é um setor ousado, um setor corajoso, que investe mesmo com todas as dificuldades que a estrutura nacional impõe. Precisa-se, evidentemente, de uma aproximação da administração pública. E observe, você, telespectador, telespectadora do programa Cidade Real, que não nos referimos nominalmente a nenhum prefeito, mas às administrações públicas de uma forma geral que há praticamente 200 anos não entendem dessa forma como deve ser, ou seja, o turismo uma grande ferramenta de geração de emprego, rendas e negócios. E aí, Bianca, nesta linha, fica claro que faltam políticas públicas para o setor.
Sim, políticas públicas e incentivos fiscais, que inclusive fazem parte de um planejamento e de uma organização da atividade turística em qualquer região. Qualquer município que tenha realmente um ordenamento, que faça um planejamento da sua atividade, né, a curto, médio e longo prazo, ele também tem a propriedade de criar políticas públicas para que aquela atividade se desenvolva. O empresário, né, a parte privada, também não pode ficar com tudo em cima deles. Essa parceria público-privada é muito importante, sim, mas é necessário também que, além de toda a infraestrutura da cidade, que o público que a parte pública é responsável, né, engajado com o poder privado, né, que também tem os seus investimentos também, o município crie políticas públicas que favoreçam também o município na sua atividade. Através de quê? Através de incentivos fiscais, por exemplo. A época que eu era secretária, eu até cheguei a comentar com você anteriormente, eu fiz pela primeira vez em toda a atividade turística, um questionamento de todo o orçamento da atividade turística do município. Porque quando você vê que no orçamento 70% ou 80% de todo o dinheiro anual ele vai para o carnaval, você fica imaginando de que forma você vai conseguir trabalhar todas as necessidades da atividade turística durante todo aquele ano orçamentário, se os 70% ou 80% já vão direto para a festa de carnaval. Então, o orçamento que só foca no evento do carnaval dentro do seu orçamento, a gente leva em consideração de que não existe uma preocupação tão grande com a atividade, porque senão o orçamento não seria feito daquela maneira. Eu mexi em todos os programas naquela época, nós fizemos um estudo técnico, mexemos em todos os programas, todas as rubricas existentes, modificamos, aumentamos, diminuímos, retiramos o que não era necessário, fizemos a proposta à época ao Executivo e do Executivo, ainda com algumas observações que nós não conseguimos o que nós queríamos naquele momento, nós levamos para uma audiência pública na Câmara. Eu solicitei uma audiência à época, expliquei ponto por ponto do orçamento de turismo, dizendo que daquela maneira nós não conseguiríamos desenvolver atividade turística se não houvesse um grande investimento orçamentário, claro, que levando em consideração que existem prioridades sim, também como educação, como saúde, isso aí é fato, mas se a gente realmente quer ser chamada de uma cidade turística que tem potencial e vocação turística, então nós precisamos investir numa área que nós estamos dizendo que somos, não é verdade? E fiz essa proposta à época na Câmara. Foi a primeira vez que houve um estudo, porque normalmente as pessoas que gerenciavam o turismo, elas replicavam o orçamento sem nenhum tipo de estudo e questionamento, e nisso o orçamento ia mais uma vez deficiente, e tinham ali programas e rubricas que você realmente não tinha como entender, por exemplo, R$ 1.100, chutando aqui um exemplo, se é esse que me vem à mente, R$ 1.100 para folheterias turísticas, para investimento em propaganda e publicidade. Não é? Não é verdade? É inadmissível. Ou R$ 400 para promover a área de eventos, de stand. O que você consegue com esse tipo de investimento? Então, eu fiz essa proposta à época, a Câmara chegou à conclusão que tinha sido a primeira vez que tinha sido essa proposta, como eu também, no mesmo tempo, eu levantei quais os incentivos fiscais que Friburgo tinha feito durante toda a sua trajetória, toda a sua história para o turismo. Encontramos 2 a 3 leis, algumas já canceladas, outras estavam até ativas, mas não estavam sendo implementadas nem incentivadas, então também estavam adormecidas, e eu levantei todos esses incentivos que eram da questão da isenções de ISS, para o empresário poder ter oxigênio para poder construir, para poder ter um incentivo a mais na sua atividade, porque também o empresário precisa de incentivo para ele poder investir na área do turismo. Ele vai investir, utilizar o dinheiro dele, o tempo dele, e muitas vezes ele não tem uma contrapartida do município, é muito complicado, tem que ficar tudo nas costas dele. E aí, Bianca, você observa que aquele empresário ele acaba migrando para outros municípios, outras regiões, como já vem acontecendo há décadas no nosso parque industrial, porque oferecem alternativas mais interessantes. E isso está muito próximo de acontecer com o polo de moda íntima de Nova Friburgo, com o término dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Sim. Que aí realmente, se assim permanecer pelo governo do Estado, o setor se tornará extremamente prejudicado e sem condições de competitividade
com outras regiões do país. Muitas confecções, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns empresários, já começam a se organizar para que, caso isso aconteça, remanejem a sua estrutura de produção para outros estados da federação. Sim. Eu quero também tratar com a Ana Paula, e o tempo já vai se exaurindo, o que realmente mostra que precisamos tratar dessa questão por mais vezes. Antes, porém, só observando o seguinte, Bianca, se o orçamento da Secretaria Municipal de Turismo é praticamente tomada pela festa de carnaval, que se reavalie essa festa de carnaval com os seus investimentos. Como também fez a Rio Tour, que, de certa maneira, entregou a organização do carnaval no Rio de Janeiro para a Liga Independente das Escolas de Samba, que tratam de todo o negócio e aí, evidentemente, geram vantagens, impostos para a administração pública. Que se pense de uma forma profissional a realização do evento do Carnaval, não sendo absolutamente contra, porque é culturalmente extremamente importante. Mas não cabe mais a administração pública assumir e ser sobrecarregada com custos para a promoção dessa festa que teriam outras alternativas. Quiçá temos uma passarela ou uma artéria para se realizar esses desfiles, o que comprometem extremamente o eixo principal da cidade. Mas isso é uma outra discussão. Eu quero ouvir a Ana Paula no seguinte sentido. Também, Ana Paula, o tema é bastante variado e apaixonante. E apaixonante. Também se verifica esse, eu diria, até certo desprezo institucional e profissional pelo setor no governo do Estado, o que certamente se dirá que sim, por conta das circunstâncias, mas também no Ministério do Turismo, já que o Convention Bureau é uma entidade internacional. Vocês buscam essa ramificação e observam a mesma dificuldade em tentar promover parcerias, acordos, convênios, contratos, para trazer facilidades para o setor em Nova Friburgo? Sim. A gente participou agora de um evento do Ministério do Turismo, onde pela primeira vez o Ministério do Turismo está com uns projetos, né, e de chamar o Convention e ver a importância do Convention Bureau, tá, em relação ao país inteiro. E a gente recebeu diretamente do Ministério esse convite. E, geralmente esse convite é feito através da Secretaria de Turismo, né? E eles querem essa valorização. A própria Prefeitura já entrou em contato com a gente. É um trabalho de valorização, de saber quem é o Convention, de passar isso para frente, para a gente trabalhar junto, porque eles entendem a importância do Convention Bureau, mesmo porque o próprio investimento que se é destinado ao turismo não é uma coisa grandiosa. Então, daí a parceria público-privado mais do que nunca, né, agora nesse momento. E a gente vem buscando, né, junto ao Ministério, o Ministério vem também mostrando grande interesse e vários projetos agora na valorização, até em âmbito nacional mesmo, buscando o turismo para o Brasil em geral. Né? Não é só Nova Friburgo. O Brasil ele recebe o mínimo de turista que ele poderia receber. Sem dúvida. Hoje a gente é comparado ao mesmo número de turistas que visita o Brasil, a Argentina, que é um país, vamos falar não em importância, né, mas em dimensão territorial, quanto o Brasil é maior. Entendeu? Eles veem que o Brasil está... no cenário mundial somos pouquíssimos visitados, a não ser quando temos os grandes eventos que atraem milhares de turistas. Agora, ainda nesse sentido, Ana Paula, os segmentos do setor estão bem preparados? Falamos muito aqui da administração pública, agora vamos tentar cortar um pouco na própria carne. O ramo hoteleiro, gastronômico, enfim, que são os principais, as agências de viagens estão preparadas
para promover esse turismo receptivo? Em Friburgo? Sim. Com certeza. Hoje a gente teve um número, assim, eu falo com tristeza, né, que hotéis que fecharam pela essa falta de apoio ao turismo, uma cidade que a vocação de turismo é imensa. Nossa, é clara, é imensa, mas nós tivemos 5 hotéis que vão fazer muita falta na cidade, mas as pessoas que resistiram a isso tudo, entendeu? Então, os hotéis estão super preparados, preocupados em treinar seus funcionários. O Convention Bureau ele tem agora um projeto de fazer essa parte junto com a Federação dos Convention, de fazer esse treinamento desse receptivo, de táxi, do pessoal em geral envolvido no turismo, né? E os restaurantes também, eu acho que Friburgo nunca teve uma fase tão boa de restaurantes bem preparados, né? Produtos, Friburgo são produtos maravilhosos. Temos inclusive escolas superiores de gastronomia aqui em Nova Friburgo. Exatamente, a gente tem eu já falei do Cefet, que ajuda muita gente nesse sentido, porque hoje a gente tem pessoas preparadas para estar à frente dos hotéis, que são recepcionistas, que entendem do setor, do turismo, enfim. Então, os empresários estão preparados. O que a gente precisa é da cidade preparada, porque não basta ter montanhas lindas, como eu já falei, rios, o restaurante é maravilhoso. A gente precisa que a cidade esteja preparada, estruturada, né? Então, as políticas públicas, que a gente tem que recepcionar bem o nosso turista. A gente tem problema com estacionamentos para ônibus, embarque e desembarque de turista, e demarcação de vagas, sinalização, isso tudo, enfim. Até a própria estética da cidade, que a gente é uma cidade que deveria ter mais flores, mais arborizada, mais floridas, enfim, isso tudo leva em consideração no primeiro momento, até mesmo para a gente conseguir se estruturar a longo prazo. Eu acho que isso, no primeiro momento, ajuda muito. Sem dúvida. Bianca, eu te interrompi e você está aqui ansiosa para concluir o seu raciocínio. Conclua, porque já estamos caminhando para a reta final do programa, até propondo uma linha estratégica para o setor. Você que tem larga e reconhecida experiência, tanto na área pública quanto na área privada, com inúmeras atividades desenvolvidas, inclusive como fazendo parte de corpo docente do setor. No seu entendimento, qual é a melhor alternativa entre tantas aqui que conversamos aqui para realmente desenvolvermos esse setor que talvez seja uma das poucas alternativas econômicas para o município de Nova Friburgo? Exatamente, Zuri. Você até me chamou a atenção quando a gente fala de planejamento e organização. Eu acho que o que a gente pode aproveitar agora, por exemplo, é o inventário turístico que foi feito em toda a região Serra Verde Imperial. Eu estou como coordenadora do inventário turístico na região Serra Verde Imperial, através da UF, da CETUR, né, Secretaria de Estado de Turismo, com incentivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E foi feito em 29 municípios por todo o estado do Rio um inventário turístico da oferta, né, de equipamentos e atrativos desses 29 municípios. E a nossa região foi contemplada: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, que são as regiões às quais eu coordeno. Nesse inventário que nós fizemos, que já tem mais ou menos 1 ano e meio que nós iniciamos, 1 ano e 8 meses, nós fizemos primeiro uma pesquisa de gabinete, levantando todas as demandas dos 4 municípios. Depois fizemos a pesquisa de campo, pegamos todas as informações de gabinete, fomos em loco verificar se aquilo realmente existia, se era aquilo. Nós tivemos hoje nós temos um levantamento de toda a região completamente atualizado, isso é importante. Ou seja, um diagnóstico. Sim, porque para você fazer um planejamento estratégico, você precisa saber primeiro o que você tem. Você só consegue tratar aquilo que você conhece. Exatamente. Depois, inclusive, do que nós passamos em 2011, muitas coisas se perderam, outras terminaram, inclusive muitos dos pontos de atrativos naturais, como grutas e trilhas, muitas delas se perderam durante o problema que nós tivemos em 2011. Então, era necessário realmente, eu acho que chegou em um bom momento quando o Estado decidiu, através da Secretaria de Turismo de Estado,
com essa parceria da UF, e a UF então fez uma outra parceria com o Cefet, com o nosso curso de turismo, e nós utilizamos os nossos alunos que fizeram parte dessa equipe de pesquisa de campo e rodaram por todos esses municípios fazendo esse levantamento. Eu acho que a partir do momento que você tem um inventário pronto, atualizado, eu acho que o município aí sim tem condições de fazer um planejamento estratégico da sua atividade, do tipo, o que nós temos agora, quais são os nossos equipamentos e atrativos naturais e artificiais, para então você poder planejar e organizar a cidade da forma como se propõe, qual a atividade que a gente vai desenvolver. Então, eu acho que nós estamos num bom momento de planejamento estratégico. Por que estamos num bom momento? O momento sempre foi necessário, só que agora, já que existe um inventário turístico que nós fizemos e ele está pronto e atualizado, eu acho que o momento é mais do que pertinente para você pegar todas essas informações do município e de toda a região, que é o Serra Verde Imperial, consolidá-las e verificar, bom, o que nós temos aqui no nosso município e fazer todo um planejamento a médio e longo prazo para que a atividade possa se desenvolver já alavancando a economia, porque isso é necessário. Porque uma das atividades que ainda tem como Friburgo realmente se destacar é o turismo. Sem dúvida. Então, eu acho que Friburgo tem tudo a ganhar, aliás, sempre teve, né? Mas tem tudo a ganhar se ele realmente desenvolver um turismo profissional e planejado. Não é chegar e sair fazendo dia após dia sem que você saiba que norte você tem. E eu acho que o inventário turístico que o Estado realizou junto com a UF e o Cefet é um dos melhores momentos. É uma das melhores ferramentas agora para o gestor de turismo ou quem quer que seja sentar, planejar o turismo com o que ele realmente sabe que tem dentro da sua região. Sem dúvida. Oportunamente também teremos oportunidade de receber aqui a administração pública para tratar do assunto. O programa Cidade Real, ele entende que o contraditório é saudável, é democrático, mesmo que por vezes incomode. Mas é preciso levar até você, telespectador do programa Cidade Real, as ideias, os pensamentos diferentes, para que você, que é formador de opinião, chegue à sua melhor conclusão. Agradeço a presença de Ana Paula, mais uma vez, que colaborou aqui com a análise do assunto. Certamente muitos programas serão necessários para aprofundarmos essa questão. O programa Cidade Real vai iniciar uma série de programas tratando de temas diferenciados, buscando propor reflexões à administração pública para os próximos 50 anos, que entendemos devem ser lançados nos 200 anos. Foi uma satisfação tê-la aqui, agradecemos o atendimento do nosso convite, retornará outras vezes, seja muito bem-vinda, foi uma satisfação conhecê-la e compartilhar dos seus conhecimentos acerca do setor. A gente já que agradece, porque o Convention é uma associação muito importante, como eu te falei, sem dúvida, internacionalmente conhecida, mas que muita gente ainda não conhece. Desconhece, é verdade. E agora a gente nessa busca agora, eu acredito que sim, pela valorização do turismo na cidade, que é o que ainda nos resta na cidade, eu acho que a gente está aí para colaborar muito mesmo, e todas as vezes que a gente for solicitado, com certeza a gente, com todo prazer, a gente vai estar presente. Não temos dúvida disso. Obrigada. Como também agradecemos o pronto atendimento do nosso convite, a querida, estimada e competente Bianca Temponi, que ao receber o nosso chamado da produção do programa Cidade Real, de imediato confirmou presença, o que foi ótimo. Realizamos aqui uma conversa, um talk show, que é o estilo do programa Cidade Real, com muito conteúdo e profundidade acerca do tema. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Encaminho um forte abraço a João Batista. Pode deixar. Figura das mais ilustres também. E certamente, oportunamente, realizaremos uma edição tratando aí do centenário do Cefet e aprofundando essas oportunidades que o núcleo oferece aos friburguenses e região. Algo absolutamente fantástico e imperdível. Eu que agradeço, Zuri, mais uma vez a oportunidade. Estar com você é sempre uma grande satisfação. A recíproca é verdadeira. E no seu programa também, que realmente faz de maneira criteriosa, de maneira realmente profissional, né, e trata dos assuntos que são importantes para a cidade. Eu acho que o seu programa realmente, eu só tenho a agradecer por poder ter essa honra de poder fazer parte do seu programa também. Agradecer a você
né? Em nome do turismo, em nome do Cefet. Sem dúvida. E dizer que nós estamos aí sempre à disposição para trazer conhecimento, elucidar muitas vezes as dúvidas. Eu acho que é por aí que a gente vai caminhando e melhorando cada vez mais as nossas atividades na região. A proposta é essa, sempre melhorar. Não temos dúvida disso. Muito obrigada. Ambas agregaram conteúdo, discussão, que conforme eu afirmei, o espaço está aberto para a administração pública e em breve teremos oportunidade também de ouvir o poder público acerca dessa questão, dando a oportunidade ao secretário da pasta para se manifestar e também expor o seu entendimento, a sua reflexão e as suas dificuldades. Muito bem. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, santa protetora das causas impossíveis, continue nos abençoando, protegendo, iluminando nesta caminhada em busca da autoestima, da qualidade de vida em Nova Friburgo, que é o que sempre nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.